Ao longo dos anos, como professor de literatura e teoria literária, tenho tido o privilégio de ser procurado por estudantes e até por poetas e escritores com livros publicados que me pediam opinião sobre seus textos. Todos sabemos que talento pode ser um juízo de valor perigoso, dizer pouca coisa sobre quem produz arte. E toda opinião é também sempre um juízo de valor. Por outro lado, é preciso mais do que inspiração para se fazer versos. A inspiração é efêmera, e quando ela passa, restam você e as palavras que te desafiam a dar materialidade à ideia. Eu sou o professor Adilson Jardim e a partir deste vídeo vou te trazer dicas de escrita criativa para a linguagem em versos, a criação de poemas. Então, este é um vídeo sobre como fazer versos. E como diria William Faulkner, o bom artista acredita que ninguém é bom o bastante para lhe dar conselhos. Antes de mais nada, eu preciso dizer a vocês que escrita criativa é um conjunto de técnicas para aprimoramento dos textos, nem sempre de ficção, porque, noves fora, a parte de inspiração e boa vontade, texto é texto em palavras e técnicas. Essa história de fórmula do sucesso eu deixo para os outros. Se a frase do Faulkner for verdadeira, esqueça os conselhos do Drummond, esqueça as dicas do Gabriel Garcia Marques, nada de Rio. Mas esse é o caminho, o exemplo dos poetas. Eu dividi este vídeo em duas partes. Como é de boníssimo tom, deixemos os mestres falarem. Só poesia na veia e muito suor. Vamos às técnicas dos mestres. Mas antes, deixa eu pedir a vocês para seguirem meu canal, darem uma força curtindo este vídeo e acionando o sininho das notificações. Só para eu saber que estou indo no caminho certo, tá legal? Um poema se faz com inventividade e pelo uso deliberado das técnicas para obter uma impressão no leitor. E três coisas são primordiais no poema: centro, ritmo e chave de ouro. O centro é o mote, o tema que move o poeta. Quando o poeta escreve seus versos, ele se lança atrás do centro do seu poema, aquilo que dá sentido ao seu texto. O ritmo é a escolha e disposição das palavras nos versos, que vão desde as rimas, se tiver, até o acúmulo de informações e impressões que ele deseja causar ao seu leitor. E a chave de ouro é o desfecho do poema, que quando termina, a gente fica com aquela cara de oi? Ou enleio, se preferirem. A chave de ouro é uma coisa que não saiu de moda. E é Cecília Meirelles quem nos mostra isso com seus versos O Eco. O menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde, mas o eco só responde: onde? Onde? O menino também lhe pede: eco, vem passear comigo? Mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer migo. Por se tratar de um poema para crianças, vocês devem imaginar que o centro desse poema é o próprio eco, inclusive está no título. Mas isso não é verdade. Em literatura, títulos podem ser cortinas de fumaça, mas geralmente costumam ser pretexto para os poetas. O verdadeiro centro desse poema são os medos infantis. Nesse caso, Cecília usa a palavra eco como personagem do seu poema. E o ritmo é imposto pelos jogos sonoros, como vocês podem ver aqui. No caso das crianças, o som das letrinhas e das palavras é o primeiro contato delas com o universo linguístico. Cecília mostra ser uma mestra em dar sentido a essa relação aqui no poema. A chave de ouro do poema está naquele oi que Cecília nos deixa quando joga com os fonemas de duas palavras tão importantes no universo das crianças: amigo e inimigo. Nosso segundo poeta é o Ascenso Ferreira. Dele eu trago os versos do poema Filosofia. Hora de comer, comer. Hora de dormir, dormir. Hora de vadiar, vadiar. Hora de trabalhar, pernas pro ar, que ninguém é de ferro. Como pode perceber, nem sempre o ritmo dos versos é ditado pelas rimas. E alguns versos desse poema têm o mesmo número de sílabas poéticas apenas por coincidência. O ritmo de filosofia é da ordem das ideias. Para encontrarmos o centro desse texto, podemos começar pelo título: Filosofia. A chave desse texto é a repetição, mas são as variações que importam: comer, dormir, vadiar. E isso porque a coisa mais importante é o verbo inesperado trabalhar.
e é inesperado porque não combina com os prazeres que os verbos anteriores apresentam. Assim, nós temos o centro, o ato de pensar, filosofar sobre as coisas que importam da vida. Comer, dormir, vadiar. Temos o ritmo, os versos dispostos como uma lista, uma série de coisas importantes para serem feitas. E temos a chave de ouro, o final surpresa do nosso filósofo, que apela para uma frase feita, um ditado popular, e para o qual Ascenso simplesmente dá um novo sentido. Nosso terceiro poeta é o Paulo Leminski, que traz o poema Aqui. Aqui, nesta pedra, alguém sentou olhando o mar. O mar não parou para ser olhado. Foi mar para tudo quanto é lado. Se vocês já conseguem entender sobre ritmo e centro, vão notar que os poemas até agora apresentados correm na mesma direção, sua chave de ouro. O ritmo do poema de Leminski divide o texto em 3 partes. Esta primeira, ou seja, a apresentação da cena inicial. Esta segunda, uma nova cena que entra em conflito com a primeira. E a terceira, ou cena final. A gente vê que o mar se torna um personagem exatamente igual ao eco do poema de Cecília Meirelles. Mas não importa que se trata de versos para crianças. Um poeta deseja escrever versos com qualidade, seja para quem for. Qual deve ser o centro do poema aqui? O mar? O eu lírico do poeta que senta na pedra para contemplar o mar? Pensemos. O mar costuma ser um elemento muito evocado em poemas, não é verdade? E olhar o mar é um exemplo de estado poético. Tão exemplo que, se a gente não tomar cuidado, ele vira lugar comum nos poemas. Um clichê barato, como nós chamamos. E Leminski sabia disso quando escreveu esse poema. E esse justamente pode ser o centro dos versos de Aqui. O mar como um mote fácil demais para poetas sem imaginação. Daí a chave de ouro poder ser o mar que resolve se espalhar e não ser olhado. E se eu digo que esse pode ser o centro desse poema, é porque existem outras possibilidades, outros motes. A cada onda, o mar se renova a cada leitura. O que importa é nós termos em mente que existe um centro que motiva o poema e que dita as regras do ritmo e do desfecho do texto, sua chave de ouro. Se os conceitos que mostrei a vocês parecem só ser aplicáveis a poemas para crianças, não confundam poemas para crianças com poemas infantis. Que tal um surrealista? Bora de Murilo Mendes? Trago aqui os versos de Metade Pássaro. A mulher do fim do mundo dá de comer às roseiras, dá de beber às estátuas, dá de sonhar aos poetas. A mulher do fim do mundo chama a luz com assobio, faz a virgem virar pedra, cura a tempestade, desvia o curso dos sonhos, escreve cartas aos rios e puxa do sono eterno para os seus braços que cantam. Não tenho intenção aqui de comentar sobre o movimento surrealista, mas com certeza em outro vídeo. Mas no momento, vamos ficar com a visão geral desse poema e buscar entender sua estrutura. Notem que, pelo título, não chegaremos muito longe na interpretação, e isso por 2 razões. Primeiro, literatura não é redação escolar. O poeta só tem compromisso com seu texto. Vejam que existem poemas sem título. Em segundo lugar, em literatura, um título também pode ser um acontecimento em si mesmo e nos dispersar a mundos distantes de sentidos. Mas isso não dispensa o poeta de uma obrigação que eu mesmo aprendi a duras penas. Como ser de linguagem, o artista tem compromisso com seu público leitor. Se ele não tem nada a dizer ao leitor mais do que a si mesmo, melhor escrever um diário ou um livro de memórias. Não quero dizer que o poeta tenha de ser didático com o leitor, mas até a literatura mais experimental e radical precisa querer chegar a algum lugar. Geralmente costuma ser o leitor. Então, vocês conseguem enxergar o centro de Metade Pássaro? Assim como no poema de Ascenso, a gente pode perceber um padrão nesses versos. Uma lista de funções, ou nesse caso de ações realizadas pela mulher desse poema. Podemos dividir as estrofes em 2 partes, como vocês podem ver, que apontam para o verso final. E assim, na primeira metade desse poema, temos o que a mulher faz. Notem que são verbos que demonstram uma natureza devota e caridosa dessa personagem. Dá de comer, de beber, de sonhar. Chama, faz, cura,
desvia, escreve, puxa. O penúltimo verso merece uma atenção especial. O sono eterno, que costuma ser uma metáfora da morte, dá a essa mulher um poder especial, como o ato de curar. Mas antes que alguém pense que essa mulher pode ser um anjo ou uma santa, olhemos bem o final. Ela tem o poder de puxar o poeta de uma morte não especificada para os braços dela. Mas seja ela uma mulher real ou um ser místico, o que importa no poema é que ela é um ser de ação. Não há descrições dessa mulher em Metade Pássaro. E por falar em metade, vamos ver a outra banda desse poema? Essas são as coisas ou pessoas que recebem as ações dessa mulher. Roseiras, estátuas, poetas, luz, virgem, tempestade, etc, etc. A cabeça chega a dar um nó quando a gente vê essa mulher realizando ações impossíveis. Mas esse pode ser o centro de Metade Pássaro. A evocação do amor a quem nada é impossível, ou a devoção a uma mulher especial que faz o que nenhuma outra é capaz. Notaram? Olhem aí. A mulher do fim do mundo me puxa do sono eterno para os seus braços que cantam. Temos, portanto, um centro, um ritmo e uma chave de ouro. A ideia deste vídeo surgiu de uma conversa com o Lucas, quando ele me pediu uma opinião sobre os versos dele. Espero que você esteja gostando, Lucas. Como eu disse no início, eu resolvi dividir o tema deste vídeo em duas partes. A ideia é mostrar a vocês que nenhum poeta tem a inteira liberdade de escrever o que lhe dá no chapéu. Entre a inspiração e o poema terminado, existe o poeta e seu leitor. E um dicionário, uma gramática, uma enciclopédia e uma montanha de leituras. No próximo vídeo, vou fazer alguns exercícios práticos para mostrar a vocês diferentes maneiras de se fazer versos. Mas lembre de seguir o canal e ativar as notificações do sininho aqui embaixo. Assim vocês saberão quando o próximo vídeo já estiver disponível. Por enquanto, deixe um comentário e sugestão de temas para outros vídeos. Abraços a vocês e até já!